que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Pessoas vão dar ouvido, porque a palavra de Satanás é uma palavra conveniente, é uma palavra boa de se ouvir, é uma palavra gostosa. Você olha e fala, mas a palavra de Satanás é uma palavra gostosa de se ouvir? É boa. Ou vocês não leram que o caminho da perdição é um caminho largo, e o caminho que conduz à vida eterna é um caminho estreito, e poucos são os que entram por ele, porque as pessoas não estão dispostas a se submeterem à palavra do Senhor, não estão dispostas a tomar a cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E para onde que Cristo estava indo quando ele falou isso? Para a morte. Quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para onde, Jesus? Para onde que eu preciso te seguir? Para a cruz, para a morte. E é para esse lugar que ele estava indo. E é para a morte, para o velho homem. É para a morte, para o pecado. É para a morte, para a nossa soberba. É para a morte, para a nossa altivez. É a morte da nossa maldade. É para aí que nós precisamos caminhar. Porque em Cristo Jesus, o ressurreto em Cristo Jesus, ele vai ressuscitar uma nova criatura. Ele vai ressuscitar para refletir com intensidade a palavra de Deus, a graça de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito expressamente diz à igreja, essa palavra expressamente, o Espírito Santo que foi deixado, que habita nos meus irmãos aqui, que muitas vezes o Espírito tem sido suprimido pela voz da nossa carne, pelos desejos, pela nossa relapsidade, não é? Jeremias não vai falar lá no verso 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que aparta a sua espada do sangue. Olha que palavra! Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, fraudulosamente, relaxadamente, empurrando com a barriga. Vou viver o meu cristianismo de qualquer maneira. Eu vivo o cristianismo, mas a minha vida é que importa. É as minhas vontades que precisa prevalecer. E o Senhor Jesus Cristo, ele chama a nossa atenção para esse ponto. Nós precisamos andar lá no prumo de Amós. O prumo é uma ferramenta maravilhosa. Põe o prumo na parede para verificar se a parede está reta. Prumo é uma coisa maravilhosa. Você põe lá em cima e desce o prumo aqui embaixo. E você vê, a parede está torta. Ou então essa parede está reta. O prumo ele define. E Cristo Jesus é como se fosse esse prumo. Para onde nós precisamos olhar. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Ele é o modelo da vida que nós precisamos seguir. Uma vida de misericórdia, uma vida de temor, uma vida de dedicação, uma vida de amor. A vida do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele refletia com intensidade a vida do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 1 Coríntios 11, ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a pregação que nós precisamos fazer. O que eu preciso pregar aí na cidade? Qual que é a palavra que eu preciso pregar? Prega essa aí.
1 Coríntios 11, no capítulo 1, prega essa. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Chega na cidade e fala isso. Vocês querem Cristo? Então sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para a minha vida. Porque não adianta nada eu pregar uma coisa e fazer outra, viver de outra maneira. O meu procedimento desprega aquilo que eu prego. Não adianta nada. Está na hora da igreja do Senhor Jesus Cristo viver uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de temor, para que Cristo verdadeiramente seja refletido através de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos leve para uma vida que o Senhor olhe e Ele possa dizer: vistes o meu fiel servo Márcio, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia, glória a Deus. Vistes o meu fiel servo Lucas, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta é a palavra que nós precisamos buscar, almejar, refletir com intensidade a vida do Senhor Jesus Cristo em nós.